Fala aí, galerinha, mais um vídeo aqui gravando. Vou falar um pouquinho sobre algumas dicas preciosas para alavancar os seus desenhos. Elas acabam ficando meio de lado porque vocês acham que é tão bobo, tão básico, que vocês não dão o devido valor para elas, mas são de suma importância e vocês certamente, quando chegarem num nível um pouco mais avançado, saberão o valor delas, tá? Primeira coisa, eu já tinha falado naquele primeiro vídeo, né? Sobre a diferença da escrita para o desenho, né? Que basicamente isso acontece em termos de estrutura. O desenho é feito em termos de estrutura. Mas o vício de escrita faz com que a gente tenha alguns vícios também para manipular o lápis, a ferramenta de trabalho. Que, como é que a gente costuma escrever, né? Pegando o lápis próximo da ponta. Ou então a caneta, ou então, enfim, canetinha, o que for escrever, o que for utilizado para escrever. Então, isso já é um viciozinho da gente. Então, quando a gente vai desenhar, a nossa tendência é reproduzir esse hábito de pegar mais próximo do desenho, mais próximo da ponta. Então, para vocês conseguirem avançar um pouco mais no desenho de vocês, vocês têm que ter a noção de que vocês podem variar a precisão, a pressão do lápis, basicamente pegando a ferramenta de trabalho em diferentes pontos. Há desenhistas que pegam até assim, seguram o lápis até assim, quando eles não precisam de precisão. Eles estão trabalhando com desenhos de mancha, né? E depois eu vou mostrar aqui alguns exemplos de alguns desenhos que eu fiz, né? Já estão prontos, mas só para vocês terem uma noção que não precisa de uma precisão tão grande. Na verdade, você só está tentando expressar a ideia ali, colocar a ideia no papel, para depois você ir polindo e apagando algumas informações desnecessárias e tudo mais. Mas tentem utilizar de forma mais consciente essa variação de precisão e de pouca pressão. Porque se vocês souberem utilizar isso vai ajudar bastante no processo de desenvolvimento de vocês no desenho. Porque seja qual for o estilo de desenho que você escolher, o mangá, artístico, de moda, vocês vão em algum momento se deparar com esses dois pontos aqui. Momentos que você precisarão de mais precisão e momentos que vocês não precisam. Só precisam colocar a ideia rápida no papel. Sei lá, tentar desenhar uma pose de um personagem. Ainda que seja desenho de moda, você não precisa de tanta precisão. Você está tentando colocar a ideia no papel nesse primeiro momento. Então você não precisa de pressão, você não precisa de um lápis escuro, você precisa de expressão. É isso que você precisa nesse momento. Então, primeiro ponto, ok. Desenhe com a mão o pulso e o braço. Mas que raio de desenhar com a mão, o pulso e o braço é esse? Simples, mais uma vez é o vício que a gente tem de escrita. A gente segura o lápis assim, põe a mão na base da mesa e não desgruda nem rezando. Então, não adianta, vocês precisam entender e ter um pouco de consciência corporal. Você, para desenhar, não desenha só com a mão. Fica a mão na mesa e não desgruda. Você limita o seu trabalho. Eu vou mostrar aqui. Por exemplo, se você desenha só com a mão, o que acontece? Isso significa que você tem uma área limitada para fazer o que você quiser. Você põe a base da tua mão na mesa e não desgruda, e olha só como fica limitado o seu traço. Porque você não desgruda a mão da mesa. Mas se você começar a perceber que você pode desgrudar a mão da mesa, deixa eu prender aqui. Quem tá saindo aí tá. Você pode ter mais mobilidade, ó. O seu traço fica muito mais amplo.
Aí depois vocês reclamam, mas eu não consigo desenhar um círculo certinho. Claro, vocês fincam a mão na base da mesa e acham que isso te trava. Quando você desenha, você mexe, não, você mexe o pulso, você mexe o antebraço, você mexe o braço como um todo. Então, olha só, para vocês que trabalham com folha A3, olha só que vocês precisam fazer um desenho grande. Olha como é que você facilita bastante você tirar a mão da base da mesa. Você faz um esboço muito maior e muito mais expressivo, porque olha, você está trabalhando não só a mão, você está trabalhando o braço inteiro, tá? Tenham consciência disso. Desgrudem um pouco o braço, a mão da mesa. Ó, isso limita o trabalho de vocês. Se vocês desgrudarem, ó, vocês podem traçar de um ponto a outro da folha, ó, sem problema, tá? Então, primeiro vocês saberem variar essa pressão, depois vocês conseguirem utilizar melhor a mão de vocês, né, para desenhar. Vocês conseguirem ter essa consciência de que vocês podem desenhar com o braço todo, com a mão toda, não só fincando a mão na base e fica com desenho muito limitado. Isso funciona para pequenos formatos, mas para grandes formatos, olha, você perde a mobilidade. Outra coisa que eu quero falar é desapegar da borracha. Vocês não precisam ficar fazendo esboço com a borracha grudada do lado de vocês. Tudo que vocês fazem um tracinho, apaga com a borracha. Faz outro tracinho, apaga com a borracha. No momento de esboço, você não precisa ficar apagando toda hora com a borracha. É um momento que você está expressando um pensamento. Então, você faz traços rápidos para tentar ver qual é a posição que você quer o personagem. Tá vendo? Eu estou fazendo com lápis que nem dá para apagar. E depois você vai definindo, etapa por etapa. Para de querer fazer tudo certinho de primeira, que o desenho vai sair duro. O desenho vai sair muito sem graça, vai ficar muito mecânico. Vocês não tem que fazer tudo de primeira. O desenho é um processo. Aliás, eu poderia colocar aqui, o desenho é um processo, não é um resultado. O desenho, o importante não é como ficou no final, o importante é o que você aprendeu durante o processo. Entendeu? Então, desapega da borracha. E a borracha, vocês usam muito mal a borracha. Se vocês soubessem utilizar melhor a borracha, vocês saberiam que, vamos dizer que eu fiz um desenho aqui, um esboço de um personagem. Tá. Ah, mas não ficou assim, aí eu vou mudar o braço dele. Sei lá. Vou fazer alguma coisa assim. Ah, mas acabou ficando uma rabisqueira aqui. Vocês podem utilizar a borracha. A borracha ela não precisa ser utilizada para apagar completamente o desenho. A borracha pode ser utilizada... É que eu estou usando um lápis aqui de carvão, não sei se vai dar certo, mas eu acho que dá sim. Para fazer o quê? Para diminuir um pouquinho, não só a rabisqueira, mas para ficar mais claro. Tá vendo? Agora ficou um pouco mais claro. Então, eu posso, de repente, aproveitar esse mesmo esboço e já ir definindo o personagem, ou fazendo um outro detalhe, ou mudar o detalhe que eu queria mudar, sei lá. Mas a ideia é, a borracha não é utilizada só para apagar completamente o traço. Ela também pode ser utilizada para apagar parcialmente o traço. Ou seja, ela não vai apagar completamente, tirar totalmente o traço do lápis. Mas isso pode ser utilizado a favor de vocês. No momento que vocês desejarem que o traço fique um pouco mais claro, para você ter a visão de que,
essa parte aqui do esqueleto dele tá visível e tal, enfim. Isso também pode ser utilizado, a borracha não é para ser utilizada apenas para apagar completamente o traço, tá? E o último é tenha consciência corporal. Na verdade, ter consciência corporal é basicamente o que eu falei sobre você saber utilizar a pressão do lápis, a falta de pressão do lápis, você saber quando você deve tirar a mão de cima da mesa e quando você pode colocar, quando você pode utilizar o lápis assim, quando você tem que utilizar o lápis assim. Isso tudo é ter consciência corporal. E vou mostrar um exemplo aqui